Então a gente acabou criando uma rede de network através de uma estratégia de mercado imobiliário. Graças a Deus o orçamento foi maravilhoso, mas a gente não esperava ter tanto sucesso em vendas assim não. ES Brasil Entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é mais um ES Brasil Entrevista. O nosso tema hoje é o crescimento na venda de imóveis de luxo. Para debater o assunto, eu converso com o CEO da Imob Group, Thiago Abreu. ES Brasil Entrevista. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, foi identificado um aumento nos lançamentos de 114,6%. As vendas superaram a oferta, atingindo 65.975 imóveis novos, uma expansão de 60,7% em relação ao período anterior. Quais os motivos estão influenciando no aumento das vendas dos imóveis de luxo? Então, o que a gente observa é que hoje, como você mesmo citou, os imóveis de luxo estão tendo uma procura muito grande, porque, especialmente nessa classe social, a relação com o meio privativo, com a moradia, ela tomou uma dimensão completamente diferente, né? A privação dessas pessoas em relação a espaços públicos, a maneira como ela lidava com a rotina de presença e ausência dentro do espaço privativo foi completamente subvertida depois da pandemia, né? A gente ouvia com muita recorrência essa coisa do fique em casa, fique em casa, fique em casa. E aí aconteceu, a matiz que dá essa variedade de oferta para o alto padrão, ela tomou uma amplitude muito maior. Então, ou seja, a pessoa que tem poder financeiro, ela começou a perceber que ela tinha necessidades que antes da pandemia, talvez ela colocasse em segundo plano. Eu dou um exemplo. Os condomínios horizontais, que em alguns lugares não tinham tanta velocidade de venda ou tanta procura imobiliária, passaram a ter uma procura muito maior. Por quê? Porque a relação com o espaço privado, ela passou a ter essa dimensão ressignificada, né? Então, aquelas que eram as segundas moradias, como casas próximas à praia, ou o contato com a natureza, a proximidade com o mar, com a montanha, né? Esses imóveis passaram a ter um novo significado. Então, você tinha aí uma mãe aí que tinha uma rotina de trabalho, a criança podia sair de casa, e agora você tem uma família toda enclausurada dentro de um lugar só. Então, a dimensão com o espaço, ela foi reestruturada, e a maneira como a pessoa lida dentro do próprio espaço privativo também foi redefinida. Então, com isso, o que aconteceu? A classe que mais tem dinheiro é a classe alta, e é por isso que os empreendimentos de alto valor agregado tiveram uma subida tão vertiginosa. Claro, o cara de médio padrão, ele não tem essa flexibilidade financeira de poder renovar os ares, ir para um outro lugar, morar em outro lugar. Isso não é uma coisa tão simples de se fazer no médio padrão. Por isso que a gente teve, dentre outros, claro, muitos fatores, esse foi um dos fatores que a pessoa teve. E outra coisa, depois da pandemia, a pessoa que tem mais condições financeiras, antes da pandemia, ela se perguntava por que ela trocaria de imóvel. Depois da pandemia, ela tendo dinheiro, ela se perguntou por que não trocaria de imóvel, né? Então, ou seja, por que não investiria num outro imóvel, né? Então, o papel da segunda moradia, ele, na verdade, tomou um protagonismo diferente, e a gente percebe que mesmo agora com a volta de uma normalidade um pouco mais próxima do que era antes, isso não vai parar. A gente percebe que isso ainda é uma demanda que as pessoas não estão dispostas a abandonar, que é o acesso à natureza e ter uma área privada mais livre, mais abrangente para poder atender essa demanda, né? Conforto, é isso aí, conforto. O acesso aos commodities, né? Aos viveres, né? Tipo, você ter a pessoa próximo ao supermercado, próximo à loja, próximo a alguma coisa que dê a ela essa comodidade, e o elemento natureza, né? O espaço tomou uma dimensão diferente, né? Você tem mães aí que quase surtaram, né? Teve parentes aí, pessoas aí, histórias de pessoas que se mataram, né? Ou seja, doenças associadas ao quadro mental das pessoas, porque o ser humano não foi feito para ficar enclausurado, né? Então, como essa classe ela tem mais acesso financeiro, ela teve condição de se reajustar dentro do espaço privativo. Isso pode ser feito através de uma casa de camping, uma casa ou ao invés de um apartamento, ou seja, ela tem condição de adquirir um imóvel que atenda essa nova demanda aí, essa demanda de conforto e espaço aí, né? Em menos de 2 meses, a Confimob movimentou mais de 35 milhões de reais.
Você esperava esse sucesso? Não esperava esse sucesso em pouco tempo, não. A verdade é que a vantagem de você ter um modelo startup é que o modelo startup, nesse sentido, ele é muito mais líquido do que os modelos de atendimento e negócios imobiliários são no mundo convencional. O que a gente percebeu? A gente tem um track record, ou seja, como que performam empreendimentos de todo tipo de nicho, né? Quando a gente pegou o nicho de alto valor agregado, a gente percebeu que as ferramentas convencionais de comunicação e até mesmo as ferramentas do mundo digital, elas têm um poder de persuasão em relação à classe alta muito menor do que na classe média e baixa. Então, ninguém compra um carro de 300 mil reais porque viu um anúncio na TV ou no mundo digital, né? Ou seja, os elementos que compõem essa aquisição são elementos muito mais associados à interferência de um terceiro que ele respeita, uma indicação, alguém que sugestione a ele isso como uma boa aquisição, do que propriamente uma estratégia de marketing propriamente dita. O que a gente fez foi se apossar dessa estratégia de indicação como um elemento central para poder impactar nos nossos resultados de venda, né? O resultado foi que, ao invés de a gente ficar fechado em nós mesmos, no nosso próprio time de venda, o que a gente fez foi abrir oportunidade para corretores e pessoas que conhecem pessoas com poder de compra daquele produto a se aproximarem da Imob. E a gente criou uma plataforma chamada Confra Imob, e a gente começou a perceber que havia uma demanda reprimida, as pessoas já não queriam ficar tanto dentro de casa. E por incrível que pareça, a gente proporcionou eventos presenciais, claro, respeitando todas as normas de segurança, né? O distanciamento, né? Você ter álcool, máscara. A gente convidou um chefe de cozinha renomado e a gente promovia esses encontros muito recheados com glamour, com exclusividade. Inclusive, quem ia apresentar o imóvel para o possível interessado não era um corretor, era o dono do fundo bilionário que estava envolvido diretamente com o lançamento. Então, quando a gente percebeu, isso foi uma estratégia ultra impactante, e o desdobramento da estratégia foi que a procura do imóvel ficou cada vez maior e o evento começou a ser muito procurado. Então, as pessoas, por estarem reprimidas dentro de casa, quando elas tinham a oportunidade de ir para um evento que desse a elas aquilo que elas tinham antes da pandemia, ela juntou o desejo de fazer um investimento imobiliário ou comprar uma nova casa ou conhecer um empreendimento imobiliário e ficar se socializando. Então, a gente acabou criando uma rede de network através de uma estratégia de mercado imobiliário. Bacana. Aí o desdobramento, graças a Deus, o desdobramento foi maravilhoso, mas a gente não esperava ter tanto sucesso em vendas assim, não. A Confra Imob tem uma plataforma voltada para o mercado de luxo. Explique como essa plataforma funciona. Então, essa plataforma ela é muito mais simples do que se supõe ser. Ela é uma interface de pessoas que conhecem pessoas com poder de compra desse ticket de produto. Dentro dessa plataforma, a gente tem quem? Pessoas diretas e indiretas envolvidas no mercado imobiliário. Eu tenho corretores que têm interesse de se aproximar desse produto para poder comercializar para um cliente dele, ou seja, ele não é reprimido, ele tem acesso direto, a gente só faz essa interface entre o construtor que tem um produto desse ticket e alguém que tem o cliente para comprar. E a gente também tem o próprio cliente ou um cara que não seja de corretagem, ou seja, ele pode e deve se aproximar porque ele entrando na plataforma, a gente dá uma série de benefícios para essa pessoa que tem esse cliente, o contato desse cliente. Ou seja, se ele entrar em contato conosco, a gente também cerca ele de muitos benefícios que fazem com que ele se interesse em indicar o produto. Claro que a pessoa que indica o produto, ele conhece o histórico da construtora, a qualidade do produto, né? A segurança financeira por trás do empreendimento. Isso dá a ela toda a segurança para que ela possa fazer a indicação com toda a tranquilidade. Pensando no ano que vem, o que você espera desse mercado? O crescimento na venda de imóveis de luxo vai se manter ou pode se valorizar ainda mais? Então, todo mercado tem um ponto de saturação, né? O mercado de luxo, o mercado médio padrão, todo mercado tem um ponto de saturação. A gente tem um panorama onde a gente tem uma demanda reprimida, a gente está com os preços patamarizados em 2014, né? 2013. Né? Então a gente tem aí quase 7, 8 anos de demanda reprimida, né? No Brasil, de uma forma geral, os lançamentos imobiliários ficaram por muito tempo encolhidos, né? Então, assim, o que a gente prevê é o seguinte: do ponto de vista do mercado de luxo em particular, eu acredito que esse crescimento vai se manter, sim. Claro, o impacto das eleições na Copa do Mundo menos, mas das eleições no processo
pode se interferir em alguma fase aí da comercialização. A gente acredita que com mais segurança, até a metade do segundo semestre a gente tem um panorama de crescimento. O que eu acredito que vai acontecer é que depois da metade do segundo semestre, por conta dessa questão das eleições, a gente pode sim ter ou uma coisa mais dentro de um platô, ou até um pouquinho de repressão desse ímpeto dos lançamentos imobiliários. Claro que eu estou fazendo uma avaliação mais abrangente nacional, mas eu acredito que até o segundo semestre do ano que vem, até metade do segundo semestre do ano que vem, a gente continua ainda tendo muitas oportunidades de crescimento, mesmo com a alta dos juros, né? A gente tem aí a inflação aí batendo quase 2 dígitos e a alta do preço da construção civil. No alto padrão, a gente tem percebido que, mesmo com esses fatores, a procura dos imóveis de alto padrão tem sido constante e ascendente, tá? O Diálogos AS Brasil vai ficando por aqui. Muito obrigada, Thiago, pelo bate-papo. Obrigado aí, pode contar sempre comigo e com a Imob aí para poder contribuir com vocês que fazem esse trabalho tão bacana aí de divulgação de informações úteis aí para todos nós. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de streaming, pelo YouTube e, é claro, pelo nosso portal esbrasil.com.br. Muito obrigada e até a próxima. ES Brasil Entrevista. Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br. O Espírito Santo em Revista.